Galera, tô arrumando as coisas aqui, é Rapidex. 26 ainda. Ok, 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 ok. Vamos lá. Deixa eu arrumar algumas coisinhas aqui. Não arrumei. Enviar aqui pra galera. Só um momento. Param, 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 param. Param, 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 param. Param, 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 param. Param, 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 param. Pam. Parararapam, parararapam, pam, pam, pam. Chururururu, chururururu. Parararara, pararam, 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 pam. Pam, pam, parararara, parararara. Oh, que bom, muita gente para se convidar. Tchuru, tchuru, tchuru. 27. Tchuru, tchuru, tchuru. Concluído. Beleza. Opa, já tem uma galera boa aqui. Luiz Turiba. Tudo bom, Turiba? Boa noite a todos. Essa luz está... Isso, essa luz aqui vai me ajudar. Ou não. Ou não. Galera. Daqui a pouco teremos Gilson Alencar. Vai ser muito legal, muito bacana. Gilson Alencar é escritor e também é poeta. Mas por que eu não estou conseguindo dar um hello para vocês? Bom, galera, é o seguinte, boa noite, tudo bom? Daqui a pouco nós teremos Gilson Alencar, opa, grande Turiba, beleza, meu querido? Como é que você está? Saudades de você, saudades de todos vocês, né? A gente tem que ficar meio isolado, falta de um pouco, né, dessa alegria de poder estar com todos aqui. Meu querido já está dizendo que está aqui já. Deixa eu só ver aqui uma coisa que eu já vou trazer você, querido. Beleza, maravilha. Show de bola. Só um minutinho, 29, um minuto apenas. Eu vou chamar meu amigo. Agora sim. Agora sim. Saudade geral, né, meu querido? Opa, boa noite. Fala, mestre, tudo bem? Tudo ótimo. Me escutando bem, querido? Eu estou te escutando ótimo. Tá, eu também, tô te ouvindo bem. Não sei se a minha cara tá cortada aí, mas Não, tá não. Tá tá de certinha. boa? Ah, Tá então de tá bom, boa, que tá aqui ótimo. aparece, meu queixo tá todo cortado. Tudo bom, Né? querido? Tudo jóia? Tudo ótimo, tudo ótimo. Domingão ótimo esse. Melhor Pô, agora, então, com essa entrevista com você. Que olha, eu tava querendo achar esse homem, rapaz, como é que foi difícil. Mas a gente achou. não, tô sempre aí à disposição, tô sempre acompanhando o seu trabalho aí como escritor, como produtor cultural e também como entrevistador, né? Obrigado. Você já é uma referência para mim. Opa, show de bola. Obrigado mesmo, cara. Bom, então, galera, é o seguinte, nós estamos aqui nos bastidores. Os bastidores têm o patrocínio, não, o apoio cultural da Academia Cruzeirense de Letras e também da Matriz Cultural. E nós também estamos fazendo essa transmissão pela rádio Imaginário FM, tá? Para quem de repente baixou o aplicativo, está no mercado ou algum lugar e tal, e de repente quer escutar essa entrevista, é só clicar lá no playzinho que você vai escutar a gente aqui de boa. É uma novidade, tá? A Rádio Imaginário vai ter outras coisas. Nós vamos começar com um trabalho a partir do dia 24 desse mês e com programas na semana e também no final de semana com os bastidores e também com o programa Cruzeiro em Letras, tá? Aí a gente já ouviu essas novidades. A ideia é fazer uma rádio muito cultural, divulgando principalmente o trabalho da galera de Brasília. A ideia é muito essa mesmo, divulgar artistas, poetas,
músicos, enfim, fazer um trabalho bacana e divulgar esse trabalho que a galera merece, entendeu? E tá aí, pô, para muita gente ver e saber que Brasília tem sim literatura, tem sim música, tem sim cultura, como alguns dizem que não, mas tem sim, meu amigo, entendeu? Tem Prova bastante. disso, meu querido Gibson está aqui comigo. E olha, é o seguinte, esse rapaz, ele é jornalista, ele é professor, ele é escritor, tem 3 títulos, doutor honoris causa em comunicação social, muito legal isso. Comenda do mérito histórico Dom Pedro VI e comenda as 7 maravilhas do mundo moderno. Querem mais? Vamos ter mais. E a gente vai começar pelo seguinte: quando começa essa paixão pelas letras, meu querido? Boa noite. Boa noite, meu querido. Tudo jóia? Um forte abraço para todo mundo que está entrando aí. Essa paixão pelas letras começa ali na adolescência, sabe? Começou primeiro a minha paixão pelos desenhos, né? Eu gostava de desenhar e tudo, e era uma maneira que eu tinha de me expressar. E a escrever foi ali na adolescência, mas ali na minha infância já, por isso que eu falo a importância dos adultos colocarem as crianças para ler. Não importa o que, tá? Mas ali a minha mãezinha, ela trazia sempre para a gente ali as revistas do Maurício de Souza, Turma da Mônica e tal. Então, querendo ou não, para uma criança, aquilo começa a despertar a vontade da leitura, né? E eu lembro também que minha mãe sempre trazia, né, aqueles livrinhos infantis lá para casa, e, e isso aí vai atiçando, né, a, a gente, a criança, a essa vontade de leitura. E eu comecei a escrever ali os meus versos, acredito que com uns 13 anos por ali. Eu gostava de escrever até por brincadeira, sabe? Para os colegas de sala de aula eu escrevia uns versos, mas eram sempre assim, em tom jocoso, eram versos para brincar, para zoar, né? Como a geração hoje fala, com a cara dos amigos e tal. E aí a coisa foi crescendo. Então, eu fui uma criança muito extrovertida, mas chegou na minha adolescência, eu fui me fechando mais e aí eu fui me voltando mais para a leitura e eu passei a me expressar mais pelas letras, né? Então, a literatura também chegou até mim pelo rock que a gente tinha ali nos anos 80, né? Que eu tive muita influência dessa música, das grandes bandas como Legião Urbana, Plebe Rude, Ira, Titãs. Então, as letras sempre traziam, principalmente Legião Urbana, sempre trazia muito conteúdo para a gente pesquisar, né? Então, eu achava muito legal, porque as letras do Renato Russo eram realmente poesias, né? E a gente conseguiu, aquela geração ali dos anos 80, conseguiu beber muito bem naquela galera ali. Então é isso, começou por ali. E o que eu fazia de melhor na escola era participar das aulas de literatura, redação também, era o que me brilhava os olhos, né? Eram essas disciplinas ligadas à língua portuguesa que eu mais gostava. Então, naturalmente, né, a coisa foi indo. E quando chegou na época da faculdade, também não tive muita dúvida, não. Eu terminei seguindo ali o jornalismo, né, que era uma coisa que eu consegui aliar, que era o gosto que eu tinha pela leitura e pela escrita, né. Meu pai chegou a falar na época, por que você não faz direito e tal? Eu falei, não é muito a minha praia, eu não tenho esse talento, né, que outras pessoas da família têm. E aí eu fiquei no jornalismo mesmo e realmente foi onde eu me encontrei. Maravilha. Boa noite a todos aí. Boa noite, Keila. Obrigado aí pela presença também, que ele é de São Paulo. A galera de São Paulo também assistindo a gente. Pô, legal. Legal pra caramba. Bom, você também é apresentador, né? Você realiza um trabalho na Rádio Letras, né? Pela web também, como apresentador do programa A Palavra de Hoje. A palavra de hoje.
Exato. E é entrevistador e locutor de crônicas, contos e poemas. Fala um pouco desse trabalho dentro do jornalismo, dentro dessa Uhum. rádio também do jornalismo. E a pergunta é o seguinte: dentro desse trabalho, qual é a sua maior paixão? A rádio, a TV ou o jornal escrito? E, cara, aí você me pegou, porque eu, É, os é, bastidores é isso mesmo, cara. É só pegar e. eu já passei por todas essas áreas aí. Comecei ali nos anos 2000, ali, quando estava surgindo o nosso jornalismo na internet. Então, eu fiz muitos trabalhos ali. Dei uma passada rápida ali pelo Jornal de Brasília também. É, então, depois eu fazia matérias para a TV Justiça, apresentava programa de rádio ali do Tribunal Regional Federal, que era veiculado na Rádio Justiça. Então, todas essas áreas são muito bacanas de atuar. É, então, o que mais? E há muito tempo já eu estou atuando como assessor de imprensa, né? Eu sou servidor da Justiça Federal e desde que eu entrei lá eu comecei a atuar na área de assessoria de imprensa e tem sido uma escola fenomenal. Eu coordeno já há mais de 10 anos a assessoria de imprensa da Justiça Federal em Brasília. Então, é bem interessante. Então, eu gosto de todas as áreas da comunicação, do jornalismo. Acho que com as letras eu não tenho muita habilidade para fazer outras coisas, então o que me resta é escrever e trabalhar com as letras, é isso. E aí, Gosto de a tudo. Rádio Letras, como é que A surgiu esse Rádio, a trabalho? Rádio Letras foi bem legal, porque foi uma iniciativa da Academia de Letras do Brasil. Eu sou membro da academia, sou escritor imortal da Academia de Letras do Brasil, seccional DF. E aí veio a pandemia. E o nosso querido Raul Larossa, né, que você já até entrevistou, o nosso uruguaio mais brasileiro que existe, ele teve a ideia de fazer Rádio Letras para ocupar um pouco o espaço, né, das pessoas que estavam em casa, os artistas que estavam em casa. Então foi um barato participar desse projeto. A rádio interrompeu o primeiro ciclo dela com os outros programas, continua, salvo engano, só o programa infantil da Gassi e da Verônica, que é excelente programa. E lá eu lia poemas meus, crônicas minhas e de outras pessoas também, de outros escritores. Então foi uma experiência muito boa, uma experiência muito boa. E eu fazia a palavra de hoje, né, que eu trazia palavras que são pouco usadas no nosso cotidiano e explicava o que significava. Então teve esse caráter pedagógico também, né? Então foi muito bom participar, foi uma experiência muito legal e agradeço muito aí o André Pulig, que é o presidente da LB, e o nosso grande Raul. Foi muito bom. E a gente abriu espaço, né? Você, inclusive, participou. Ali eu ouvia muito os seus poemas ali na Rádio Letras, né? Você e o nosso grande Pietro, e outros nomes, né? Da literatura aqui em Brasília. É, um trabalho realmente muito interessante, eu gostei pra caramba, né? O Raul também, a Gasto me pediu um material. Falei, olha, não sei declamar não, mas vai aí. E A mandava, gente vai, vamos fazer, tem que fazer, depois né? Acho aí. que negócio de ficar pensando em como fazer. Não, vamos fazer e é isso. A gente vai aprendendo também na prática, né? Foi muito bacana, foi muito legal essa experiência com a Rádio Letras. Muito boa mesmo. Você é vice-presidente do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal. Como Sim, funciona? Desculpa, pode falar. não, não, pode falar, pode concluir. Como funciona o sindicato e como você vê o mercado editorial no DF e suas políticas para fomentar a literatura local? Cara, o sindicato está muito bem conduzido pelo Marcos Linhares, né? Um excelente escritor, um excelente gestor. Marcos está sempre com projetos novos, projetos interessantes para a nossa literatura e o meu apoio é total a ele como vice-presidente. Inclusive, realizamos
há pouco tempo o nosso concurso literário, né, que foi o prêmio Alain Vigiano. E eu fui um dos jurados, né, das dezenas de poesias que chegaram para a gente avaliar, e foi uma experiência muito boa. Então, o sindicato, nas mãos ali do Linhares e da atual diretoria, tem sido o sindicato de proposição, sabe? A gente está sempre propondo, a gente está sempre trazendo os escritores para perto, sabe? Não só os sindicalizados, mas os escritores de Brasília. Fazemos reuniões com autoridades para promover a nossa literatura. Atualmente está difícil, né? A política cultural, né? Não só literária, mas a política cultural em Brasília realmente está precisando de mais fomento, de mais apoio, sabe? Eu acho que isso tá deixando a desejar, mas o sindicato tem lutado muito por isso. O Conselho Regional de Cultura do Plano Piloto, que eu faço parte também, ingressei por meio de eleição ano passado, consegui uma vaga de conselheiro suplente, e ali a gente tem lutado muito também pelos projetos, lutando pelo dinheiro, né, que por lei tem que estar com os artistas, e que por enquanto está difícil, viu? Por enquanto eu acho que está faltando uma boa vontade da nossa Secretaria de Cultura, do próprio GDF, tá? Então é isso. Eu acho que com relação ao mercado editorial também a coisa aqui em Brasília, vejo que não temos tantas opções para o mercado editorial. Tem muita gente que precisa prefere fazer o trabalho fora, por questões até de grana mesmo, de dinheiro, que às vezes você vai para uma editora do eixo Rio-São Paulo, você até consegue preços mais em conta, né, para produzir seu material. Mas aqui em Brasília a gente tem, por exemplo, a Tagore Editora, que é excelente, uma excelente editora, e temos outras editoras menores também, mas eu acho que poderia ser mais forte, viu? Acho que poderia ser mais forte, acho que o próprio governo podia ter um olhar diferenciado para as editoras, né? Então, eu acho que ainda há muito o que fazer, Mauro. Eu acho que dá para melhorar muito, dá para melhorar bastante, mas a gente tem que estar articulado, sabe? A gente tem que estar articulado, porque se a gente não se unir, né? Se a gente não se unir como classe, como escritores, dar a mão um para o outro, fazer o que você está fazendo, de abrir um espaço para os artistas, escritores, músicos, isso é muito importante, entendeu? Já que a gente não tem um espaço tão grande, então eu acho que são esses espaços um pouco menores, mas vasto, né? Assim, várias pessoas estão fazendo lives, isso tem sido muito bom para os artistas e para os escritores de Brasília. Mas é isso, eu vejo que as coisas podem melhorar, tá? Podem melhorar. A gente pode fazer as coisas sozinhos também, né? Mas nunca vai ser tão forte como se a gente se unir, né? A coisa termina ficando muito mais forte. Isso eu concordo com você, né? O nosso trabalho aqui é exatamente isso, sustentar essa união, mostrar para o escritor que, óbvio, né, o ser humano, ele tem seus egos e tudo mais, isso é natural. Agora, você não precisa, sabe? Você junto, você faz muitas e muitas coisas. Inclusive, vocês, o sindicato, que fizeram esse prêmio, eu pergunto para você, essa ação do sindicato,
venha a suprir um pouco a falta de prêmios literários que Brasília não tem, como o próprio Prêmio São Paulo de Literatura, Prêmio Belo Horizonte, entre outros aí que a gente sabe muito bem que existe, e que Brasília não tem essa coisa de ter realmente prêmios, né, com nome, então com uma notoriedade grande, e o sindicato vem com essa proposta. Sim, exatamente, porque se você tem um espaço, a gente tem que preencher. A gente tem que fazer, a gente tem que ocupar esse espaço. E essa foi a grande sacada do Marcos Linhares, de promover esse prêmio. Realmente não temos, sabe? E a coisa se repete, por exemplo, na literatura, assim como se repetia ali, que eu acompanho muito o Rock and Roll de Brasília também, com as bandas, já tive bandas e tal, então a gente já tinha essa preocupação na época, a gente não tinha o apoio, a gente não tinha uma indústria forte aqui em Brasília, então as bandas, naquela época já, nos anos 90, início dos anos 90 ali, a gente tinha sempre que, a gente viu grandes bandas de Brasília tendo que sair daqui, né, Raimundos, Mascavo Roots e outras bandas tiveram que sair de Brasília para ir para o eixo Rio-São Paulo, entendeu? E as coisas não mudam, sabe? Agora, atuando mais na área da literatura, eu vejo que permanece a mesma coisa. Brasília fica sempre nessa expectativa de ter um cenário forte para as coisas, para a cultura, mas isso não se concretiza. Não se concretiza. Hoje em dia a gente tem as redes sociais que facilita muito, né, o trabalho de divulgação, coisa que a gente não tinha ali nos anos 90, no início dos anos 90. Então hoje em dia a gente tem ferramentas, sabe? A gente tem ferramentas, basta agora assim, boa vontade para fazer. E você falou na questão do ego, né? Tem o ego e tal, mas eu acho muito mais legal a gente deixar de lado essa história, né? Assim, se você tem um ego muito inflado, então pelo menos sufoca ele um pouco e tenta trabalhar no coletivo, cara, porque isso vai ser muito melhor para você e para os leitores, sabe? Você vai criar uma comunidade, e isso é muito interessante. Então, um dos meus papéis tanto na ALB, que eu sou diretor adjunto de jornalismo da LBDF, e como vice-presidente do Sindicato dos Escritores, uma das minhas funções é trabalhar com a divulgação dos escritores, né, sindicalizados na mídia. Como eu já trabalho com assessoria de imprensa, eu tenho naturalmente muitos contatos pelo trabalho que eu faço. Então eu termino também ajudando muito nisso, a divulgar os projetos do sindicato e os seus autores. Eu acho isso muito mais legal, acho isso muito mais divertido. Colocar um amigo meu na TV, no rádio, sabe? Eu acho isso muito bacana, porque você termina, as vozes elas se ampliam e isso enriquece o cenário, sabe? Você ser apenas um ali com seu ego inflado e negar os outros, o trabalho alheio, isso eu acho que não é nada produtivo, não é nada legal e eu acho que a gente tem que pensar em comunidade, sabe? Um ajudando o outro, assim a gente vai conseguir crescer. E é isso que eu faço também na ALB, na Academia de Letras. Também faço a divulgação, a gente tem uns projetos bem legais e eu acho que esse é o grande barato, é você poder divulgar não só o teu trabalho, mas o trabalho dos teus amigos, dos teus colegas. Essa é a minha filosofia. Essa é a minha também. Concordo plenamente com você e acho bacana isso. Inclusive, depois que vocês fizeram o prêmio de vocês, a editora Arte Letras está com o primeiro prêmio literário. Ela é daqui da Ceilândia, é uma editora da Ceilândia, que está com o primeiro projeto dela, que é o primeiro prêmio literário como é que é? Esqueci agora o nomezinho que eles deram lá. Enfim, começou agora dia 5 dia 10 de maio, vai até 27 de junho.
um tributo à imortalidade, Ah, que legal. um tributo à imortalidade, primeiro prêmio literário da Arte e Letras. É uma editora, uma pequena, média, que, poxa, Uhum. está tendo uma visão bacana, legal, de fazer um concurso literário dentro de Brasília. E Uhum. assim, são 50 escritores de Brasília, que serão, né, participarão, e 50 de fora. Olha Então, eles aí. vão dar prêmio para, acho que, os 3 primeiros, algo assim, enfim. Mas é legal esse tipo de coisa, porque eu também concordo com você. O que nós precisamos é isso. Nós não temos, às vezes, ajuda disso, daquilo, cara, mas nós temos o poder de estar ali, de estar junto, de estar É, fomentando também. Tem a questão do governo? Tem. Se ajudar, beleza. Se não ajudar, amigo, bora embora. exato, exato. E isso mesmo, bora embora. Eu concordo com você plenamente, mas a gente também tem que lutar pelos recursos que a gente tem para a cultura. Sim, A gente tem grana para a cultura, sabe? O negócio é que eles ficam realocando esse dinheiro para outras coisas e a cultura vai ficando sempre ali em segundo plano, né? Você vê o nosso Teatro Nacional, quanto tempo que tá fechado, entendeu? Poxa, eu não acredito que o Distrito Federal não tem ali um pouco de recurso para colocar aquilo de novo para funcionar. Isso mesmo antes da pandemia, entendeu? Então a gente tem lugares aqui em Brasília que, cara, eles vão morrendo, sabe? Vão morrendo e não vão colocando outras coisas no lugar. né? Entende? Não vamos colocar essas coisas no lugar. A gente tinha ali nos anos 90 o Grande Circular, né? Não sei se você lembra, Lembra? era um circo que ficava ali perto da rodoviária, onde altas bandas tocavam ali, eu fui em altos shows ali. E, cara, sumiu, tiraram dali, não colocaram em outro lugar. Então, eu vejo que aqui no plano piloto a coisa não vai muito para frente, assim, os espaços eles vão sumindo e não vão colocando outras coisas nos lugares. Eu vejo que a cena está um pouco mais forte em algumas cidades satélites, né? Por incrível que pareça, eu acho muito legal, eu frequentava, né, antes da pandemia, shows e saraus, uma série de outras coisas que rolavam nas cidades satélites. Mas o plano piloto infelizmente está, no meu ponto de vista, abandonado quando se trata de cultura, né? E a gente tem que ir atrás. Eu acho muito legal isso que a gente faz de se unir, de batalhar por isso. Ah, não tem grana do governo, vamos correr atrás, sim. Mas a gente tem que exigir também Sim. o recurso da cultura, né? Porque a cultura ela não pode ficar em segundo lugar, porque é exatamente a cultura, nas suas diversas vertentes, que levam a população à reflexão, que leva a pensar sobre a sua realidade, né, sua realidade local, o que está acontecendo, a pensar na sua realidade nacional, pensar na realidade do planeta. Tudo isso vem através da cultura, né? São as reflexões, as filosofias sobre nós mesmos. E se você tira isso, se você enfraquece isso, você vai deixar o povo um pouco cego, né? Sem refletir muito. Então, o livro, é o que eu falo, o livro salva, a música salva, o teatro salva, a arte como um todo salva, cara. Sabe? As pessoas têm que cobrar isso, sabe? As pessoas têm que cobrar isso. Eu ouvia muita gente falar antes, mas a população no geral não gosta de música clássica, sabe? Eu acho um erro, porque a gente já teve algumas experiências aí que grandes artistas levaram a música clássica para praças no interior do Brasil, as pessoas amaram, entendeu? Então, as pessoas precisam disso sim, sabe? Eu acho muito preconceito das pessoas quando elas falam isso. Não, a massa não quer isso. A massa quer. Um negócio que às vezes não Igual. chega, né? Às Exato. vezes não chega nelas, nas pessoas todas. Então é isso. Eu não sei qual que é a maldade que tem por trás disso tudo, né? Porque há muito tempo já era para o Brasil ser um país realmente com pessoas
refletindo, com as pessoas mais críticas e menos manipuladas, né? A gente vê, por exemplo, na política, sempre essa história de polarizar, né? Ou é isso ou é isso. As pessoas compram fácil o discurso político e termina virando um fla-flu, e aí as pessoas não estão muito preocupadas com o que vai acontecer na realidade delas, com a realidade delas, com as suas escolhas. Sabe, você tem que ensinar filosofia para criança, sabe? Você tem que ensinar a criança a raciocinar desde cedo, entendeu? Tem que colocar ela para aprender a interpretar o discurso, sabe? Para depois não crescer e achar que aquele discurso que vem pronto, né, já é o discurso correto. As pessoas não conseguem desconstruir, né? Eu estou falando assim da massa, né? Claro que você tem pessoas brilhantes, mas a massa não consegue desconstruir as coisas, sabe? Fica sempre aí no discurso superficial, no discurso que você não consegue ir além, não consegue ler as entrelinhas, sabe? Então, eu acho que tinha que, para o Brasil se tornar, que a gente escuta, né, Mauro, desde pequeno, né? O Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro. E esse futuro nunca chega, cara. É Né? verdade. Chega para alguns que têm a sorte, né, de frequentar boas escolas, frequentar universidades, pós-graduações e tudo mais. Isso chega para alguns, né? Essa consciência, essa capacidade crítica chega para alguns, mas para a massa, sabe, infelizmente falta isso. E isso é perverso, porque isso é política. Isso é política. Se os nossos representantes quisessem realmente mudar e transformar isso aqui num país forte, investiam desde cedo na base, né, para a criancinha que está lá no interior, nas escolas públicas, sabe? Colocavam uma educação forte para essas crianças, que a gente vai ver mudanças no futuro se isso acontecer. Mas a gente não vê isso, a gente vê dinheiro da educação, dinheiro da cultura sendo desviado, sendo realocado para outras áreas, então nunca é importante. Né? A educação básica e a cultura, tudo isso está ficando em segundo plano. A gente tem excelentes universidades públicas, tá? E algumas universidades particulares, tá? Mas a nossa base não é boa, entendeu? Então, é preciso rever isso. Eu sei que é um discurso já antigo, né? É uma demanda antiga, mas a gente tem que lutar por isso, cara. Tem que lutar, a gente tem que cobrar dos políticos e exigir cultura, exigir investimento em cultura, sabe? Porque isso sim vai fazer a diferença. Isso faz a diferença. Você investir na cultura, investir na educação, desde a base. Desde a base. Entendeu? Aí você vê que tiraram filosofia, tiraram uma série de coisas que antes existia na escola, lá atrás. Entendeu? Isso foi acabando, e hoje em dia você não tem um currículo na escola pública, um currículo, e até em escolas particulares, um currículo forte, né? Então, acho que isso a gente precisa rever. Então, a gente tem que estar trabalhando, sim, de forma independente, um ajudando o outro, mas a gente tem que exigir também a grana para a cultura, tá? E para a educação básica. Isso é muito importante, porque senão a gente não vai sair, cara. Senão a gente não vai sair dessa situação que a gente se encontra hoje. Um país da dimensão do Brasil, com todas as riquezas do Brasil, que não segura suas grandes mentes aqui. Você vê os nossos grandes cientistas, né, terminam indo para fora. E por quê? Porque aqui um bolsista de doutorado, de mestrado, ganha muito pouco. Os caras vão para fora e lá eles fazem história, né? Então tudo isso tem a ver com cultura, cara. Tudo isso tem a ver Claro, com com cultura. certeza. Porque a criancinha, ela sonha. A criança sonha. E se você der as ferramentas para ela, ela vai alcançar lugares incríveis.
Ela vai alcançar lugares incríveis. O potencial do ser humano é enorme. Falta é ter oportunidades, né? Então, isso é importante. Então, temos que cobrar sim o dinheiro para a cultura, o dinheiro para a educação básica, o dinheiro para a literatura, sabe? Os livros não poderiam ser tão caros como são, né, cara, no Brasil. Acho que você tinha que ter algum tipo de política para que os livros chegassem para a população mais necessitada a um preço, sabe, irrisório, sabe? Então, para você ver, né, aconteceu, acho que foi há 2 dias atrás, ou foi ontem, para você ver como o Estado vê a cultura, sabe? Você deve ter lido o rapaz que foi expulso do metrô porque ele lia poesias dentro do metrô e ali ele, sabe, era um jeito dele de trabalhar para conseguir uma grana. O cara foi expulso do metrô pelos seguranças, os caras foram extremamente arrogantes com o cara, foram, sabe, brutos com o cara, e o cara só estava ali levando poesia para as pessoas. Cara, quem é que não quer ouvir uma poesia? Sabe? As pessoas querem, a pessoa está ali no canto dela e alguém recitando alguma coisa, isso é muito bom, cara. Eu acho que daí você percebe o quanto o Estado e não está muito aí não, cara, sabe? Não está muito aí não. Então a gente tem que lutar, a gente tem que batalhar, a gente tem que perseverar para poder conseguir. Então isso é só um exemplo recente do que acontece, né, com a cultura. Como é que um cara que é um poeta é tratado como um marginal, sabe? Então é estranho, né? É até um exemplo ruim para as crianças, né? Falar, o cara é um poeta e foi expulso, então, pô, poesia não é legal, sabe? Então tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado com isso, né? Para não marginalizar a cultura, a poesia. É isso. Galera, é o seguinte, nós estamos aqui nos bastidores com o Gilson Alencar, papo bacana pra caramba, muito legal. Nos bastidores tem o apoio cultural da Academia das Artes e Letras e também da Matriz Cultural. E, meu querido, em 2016, você Sim. publica o livro Voos 1907 e 3054. Esse aí. É isso A aí. construção dos discursos pós-desastres aéreos da Gol e da TAM. Datan. É o meu primeiro Exato. livro. Aí, seu primeiro livro, aí eu te pergunto sobre ele, quais foram as suas inquietações para a construção dessa obra? Cara, eu me inquietei muito com relação aos acidentes que aconteceram ali em 2006 da Gol e 2007 da TAM. Em menos de um ano, em 10 meses, 2 acidentes horríveis, né? Tiraram a vida de, sei lá, 400 pessoas, sabe? Eu fiquei muito intrigado com aquilo. A gente já tem um histórico de acidentes mais lá para trás, mas esse me deixou muito intrigado porque o espaço entre eles foi muito curto, né? E então eu estava fazendo uma pós-graduação na época de comunicação e gerenciamento de crises na área de comunicação, e aí eu comecei a estudar mais o caso para ver como é que tanto a Gol como a TAM, como é que eles trataram os acidentes, como é que isso impactou as empresas e principalmente como é que foi a cobertura jornalística dos acidentes, né? Como que a imprensa, principalmente ali no acidente da Gol, que ocorreu num lugar bem remoto, como é que a imprensa chegou lá, como é que foi o trabalho da imprensa, como é que foi construído o discurso da imprensa, quem eles ouviram, quem eles deixaram de ouvir. Então, foi mais ou menos por aí. Foi uma análise, na verdade, foi uma análise do discurso, do que foi produzido pela imprensa e também pelas próprias empresas através dos seus comunicados à sociedade, né? Então, basicamente, foi isso. E esse livrinho me trouxe muitas alegrias, sabe? Porque eu participei já de cara da Bienal do Livro de Brasília, depois de algumas feiras do livro, e numa dessas feiras do livro, um representante da Biblioteca de Harvard e da Biblioteca do Congresso Americano passou, deu uma olhada no meu livro, deu uma lida e resolveu comprar e levou lá para os Estados Unidos. Então, tem exemplares do meu livro lá na Biblioteca de Harvard e na Biblioteca do Congresso Americano. Eu nem acreditei, né, quando isso aconteceu.
Eu falei, não, será que isso é verdade? Aí fui pesquisar mesmo lá nas bibliotecas e tá constando lá o livro. Então isso me deixou muito feliz. O livro foi além do que eu esperava. Ele também foi usado numa dissertação de mestrado de uma advogada aqui em Brasília e também serviu de base para um artigo de um grande escritor aqui de Brasília, que é o Judivan Vieira. Você conhece muito bem. O Judivan é incrível, é um cara que eu tenho uma grande admiração. E ele pegou meu livro eu dei meu livro para ele, porque eu queria que ele lesse o livro. E, cara, para minha surpresa, ele gostou do livro. E já na semana seguinte, ele tem uma coluna num jornal lá de Pernambuco. Ele fez um artigo com base no meu livro em português, inglês e espanhol, as 3 versões. Então, muita coisa boa. Esse livrinho aí abriu muito o espaço para mim, sabe? Para eu conhecer pessoas incríveis, como Linhares, o Pulig, uma série de pessoas incríveis e também pessoas de outros lugares escritores passaram aqui também pelas feiras e levaram o livro. Então, fiquei muito feliz com o resultado dele. E aí, você, além dele, você tem outros livros publicados? Aí o que aconteceu? Eu tinha muito material já, que eu escrevia há muito tempo e que eu publicava na internet e tal, mas não tinha assim uma repercussão tão grande, né? Então, eu comecei a participar de coletâneas, de concursos poéticos, de concursos de contos, de poesia, de crônicas. E, para minha surpresa, os meus trabalhos foram sendo aprovados, em alguns eu fui ficando entre os melhores, e aí eu comecei a publicar muitas coisas em antologias e coletâneas, né? Um dos últimos é esse aqui, Imortais 4, da Academia de Letras do Brasil, pela editora Alternativa. Então, aqui tem um conto, depois, se você quiser, eu leio. Antologias são várias, cara, são várias. Teve até a do Pietro, né, a Dor Reverescente, muito legal, que é uma coletânea de poesias em tributo a Fernando Pessoa, que você participou também. A gente esteve junto lá na Feira do Livro Virtual do Reino Unido, acho que foi semana passada ou semana retrasada. E então, assim, as coisas começaram a acontecer muito rápido, assim, sabe? E aí eu tinha a previsão de lançar um livro de poesia, de contos, letras de música, que eu faço também. Só que aí eu comecei a entrar nesses concursos e eu deixei de lado um pouquinho o meu livro de poesias, contos, crônicas, letras, e comecei a publicar muita coisa nessas coletâneas e antologias. Mas eu acho que ano que vem eu vou conseguir publicar o Brutos e Flores, que já tem até o título dele, só com poesias, crônicas, contos, tal, coisas que eu curto. E mais pra frente eu quero escrever um romance, alguma coisa. Tenho muitas ideias, mas aí tem que parar um pouco, né? E toda essa loucura, ver se eu tiro um tempo de férias aí para poder me dedicar a fazer o que eu mais gosto, né? Bom, então eu já te convido, quando você lançar o seu livro, a gente fazer uma entrevista e tudo mais e divulgá-lo com certeza. Aí. Fechado. Fechou. Maravilha. Falar nisso, lê um poema aí pra galera. Pô, claro. Conhecer o seu trabalho poético também. Dá tempo de eu ler. Você quer que eu leia uma crônica primeiro? Você que escolhe. Você escolhe. Tá. Eu tenho minhas inspirações, assim, né? Eu sinto muito coisas de Brasília, sabe? Nos meus poemas, nos meus contos. Às vezes de uma maneira onírica também, sabe? Tem muita coisa de sonhos, dos meus sonhos, que eu consigo interpretar e colocar isso no papel. E eu estou sempre ali colocando uma coisinha ou outra de Brasília.
Eu vou ler aqui Entre o Real e o Ideal. Foi publicado nessa antologia aqui. É uma crônica, tá? Desloco-me em passos tortos, pés protegidos pelo couro em laço. Por dentro, derreto. O terno é preto, a gravata hoje não veio. Deve ser o início da mudança. Há tempos faço esse percurso, movido por gasolina em direção ao sonho realizado, ao sonho concretizado, após solavancos, atropelos e porradas. Sonho há muito sonhado, a bordo de baús das linhas Grande Circular, Rodoviária Plano Piloto e muitas vezes L2 Norte. Preciso correr a maratona dos compromissos. Agora não é mais sonho, é o cotidiano preso na agenda. O WhatsApp me lembra que vivo full time e os lobos me acessam até nos episódios de insônia, quase diários, farejando desdobramentos da realidade. A face obscura interessa aos milhões de leitores, telespectadores e ouvintes. O crime é vitrine. Minha mente é campo de batalhas. Mato 2 ou 3 por dia. Mas na dimensão do real, não agrido. Sou adepto do diálogo, como um Gandhi sul-americano. A estrada é longa e cansativa. Caminho pesado. Quem me vê certamente imagina. Esse ogro de 1,90 m vai afundar o chão. Meu ombro direito suporta a pasta cheia de papéis, sem importância. São anotações já esquecidas, mortas e repousadas no cemitério das intenções. Sigo sem muitas reflexões a respeito da representação da minha própria vida. Entrei em processo letárgico, automatizei-me, enrijeci os braços, pendurei o crachá na altura do coração. Chego perto da roleta eletrônica, olho de maneira mecânica para o relógio digital e percebo que essa é a minha maior preocupação. Algo errado. Sinto que preferia a roleta do transporte coletivo e a peregrinação pelas passagens subterrâneas, pichadas, grafitadas e imundas. Elas conectam, sem cerimônia e com fedor, as quadras da Asa Norte. Quero de volta os gatilhos que me disparavam rumo ao onírico. Volto no tempo mental, quando instituí o dia do dane-se. Quão feliz fico ao lembrar de tal libertação. Quanta anarquia, um espírito livre. Ah, hoje não vou trabalhar. Não darei meu sangue a ninguém e nem satisfação sobre nada. Vou sair e pensar sobre diversas possibilidades de alcançar o meu ideal. Esse era o lema. Em devaneio, criei tal data libertária. Aquele estado de espírito se potencializava dentro dos ônibus, na companhia de John Fante, Bukowski e Kerouac. Passeio no Pátio Brasil, a gigantesca embarcação comercial do início da W3 Sul. E visita aleatória a qualquer livraria com direito ao café mais barato. Sim, eu podia fazer isso para violar a razão daquelas 24 horas. Cometer essa inocente transgressão era tudo. Eu sentia a mesma alegria dos cães quando colocam a cara para fora da janela do carro e apreciam na fuça o vento da liberdade. Show de bola, cara. Show de bola. Muito bom mesmo. Isso é Eu queria dizer uma o seguinte... crônica. Desculpa. Não, uma crônica só. Não, mas olha, ótima. Realmente ótima. Galera, é o seguinte, obrigado aí pela presença de vocês. Noélia Ribeiro também está aí. Uma galera aí, show de bola. Obrigado mesmo. E, meu querido, você é da Academia de Letras do Brasil. Uhum. E também da Federação dos Acadêmicos de Ciências e Letras e Artes, FEBACLA. FEBACLA, do Rio de Janeiro, sim. Para você,
Hoje em dia, as academias de letras estão saindo do padrão tradicional, isso é, estão se aproximando do grande público, do povo. Tem essa ação hoje em dia ou não? Elas ainda estão naquela meio Olimpo, meio lá em cima. Como é que está Olha, essa... eu acho que depende da academia, sabe? Depende da academia. A Academia de Letras do Brasil e a FEBACLA, eu acho que elas têm sim um papel social interessante. A LB, por exemplo, eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas a gente está Pode. com, a gente tá com um projeto bem legal que está sendo capitaneado aí pelo nosso presidente, André Pulig, com a Unesp, lá de São Paulo, para doação de kits de escovação de dentes, essas coisas para o Hospital do Câncer aqui de Brasília. Hospital do Câncer, perdão, eu esqueci o nome da entidade agora. Ah, é um hospital aqui de Brasília. A gente vai disponibilizar 600 kits que vieram lá da Unesp, de um programa da Unesp em São Paulo, para essas crianças, porque tem muito a ver a questão da escovação até com a Covid, sabe? Então já tem estudos aí sobre isso. E aí ensinar as criancinhas a escovar bem os dentes, a fazer a higiene, que é super necessário. E dentro disso entra também a parte literária, que nós vamos fazer um concurso literário para os profissionais que trabalham no hospital, tá? E um concurso de desenhos para as crianças que são atendidas lá no hospital. Então, você vê, a academia saindo do papel, né, de ficar voltada apenas para os seus membros, e a gente está indo para a sociedade, sabe? Fazendo esse tipo de iniciativa, que é uma iniciativa social, cara. É uma iniciativa social e cultural. Ou seja, dá para você juntar as coisas, sabe? Então, eu acho que sim, eu acho que tem esse lado os vencedores do prêmio literário vão entrar na nossa antologia também. Então você vê que você fomentar a cultura no meio de um projeto social. Então você pode sim, as coisas não precisam ser estanques, sabe? Você pode juntá-las e fazer projetos muito legais, sabe? Então é isso, eu acho que as academias, depende da academia, tá? Depende da academia. Tem aquelas academias que sim, que são voltadas para o próprio umbigo, né? Ficam ali só para os seus membros e tal. Eu não acho que é errado também. Acho que cada uma tem uma função e se coloca de um jeito dentro da sociedade. Então, o André Pulig tem essa visão social, né, de levar também a literatura para fora, né, colocar os nossos autores nas escolas. Então, eu acho que tem esse papel sim, você pode sim não olhar só para o seu umbigo, dá para você ir para fora e fazer coisas bem legais. Bacana, bacana mesmo. Ó, a galera está comentando aí, a Maria Luzia, é isso? Sou fã desse escritor, parabéns. Também Lima Alencar também disse que é só o começo, muito sucesso aí, e você terá. É só o começo, realmente. Beijo para essas mulheres lindas, minha mãe e minha tia. Mas fã é fã. Lógico, adoro. Meu querido, você é um escritor de contos, poemas, crônicas, né? Acabou de ler uma aí maravilhosa. Qual o seu processo criativo? Como é que você... Depende, cara. Eu acho que o escritor, ele tem que funcionar como uma antena, cara. Uma antena, sabe? A gente tem que estar ligado em tudo, sabe? Tem que estar ligado em tudo. Às vezes, uma discussão que eu tenho dentro da minha própria família, com os meus filhos, por exemplo, existe esse choque de gerações. Eu tenho 2 filhos adolescentes e às vezes a gente entra num choquezinho e tal, e às vezes isso me dá umas ideias legais e eu consigo levar isso para o papel. Às vezes eu estou andando na rua, eu ouço alguém conversando alguma coisa com outra pessoa
aquilo me mexe comigo, falo, oh, que interessante. Às vezes, quando eu estou no trânsito, indo para o trabalho, dirigindo, sozinho, às vezes me vem ideias também. E aí as ideias vêm brutas e depois eu chego e trabalho, né? E vou trabalhando nelas. Então a gente não pode se fechar. Eu acho que no caso dos escritores, a gente não pode se fechar para nada. Eu me inspiro nas minhas próprias leituras também, eu posso tirar dali inspiração das minhas próprias leituras. Eu sou muito viciado em séries de TV, então aquilo também me desperta coisas. Você escutar uma música, aquilo você já tem uma ideia ali, a coisa vai. Então é muito de você sentir, sabe? Eu não consigo escrever nada se eu não sentir, sabe? Eu acho que deve ser muito difícil para aqueles profissionais que recebem demandas, sabe? Tipo, oh, escreve alguma coisa sobre isso. Eu acho que eu não sei se eu conseguiria, porque eu preciso sentir para poder escrever, sabe? Mas a minha inspiração ela vem de todos os lados. Eu não me fecho, não, sabe? Às vezes numa conversa com um amigo, numa situação que eu vejo, em algo que eu vejo na televisão, coisas que eu vivo, né? Essa crônica que eu acabei de ler foi tudo coisas que eu vivi, sabe? Que eu vivia. Então eu sonhava muito, né? Quando eu era mais jovem, terminei o ensino médio e só queria saber de mexer com música. Eu era vocalista de bandas aqui em Brasília e tal, eu queria aquilo. E a minha mãe, sabiamente, foi me colocando dentro da realidade, falou, olha, você precisa ter um plano B, você precisa ver outras coisas e tal. Então eu sonhei muito e depois eu tive que correr atrás de outras coisas. Então tudo isso, todo esse processo que a gente vive é importante para a gente roteirizar, escrever, poetizar, transformar em versos, em prosa. Então eu acho que esse é o processo criativo. Eu acho que o meu é ser uma antena. Eu tô aberto a várias coisas, a várias coisas. Você tem que estar sempre fazendo uma leitura da realidade e transformar aquilo, sabe? Eu acho que realmente tudo a gente transforma, né? É aquela famosa antropofagia, né? Você vai e pega ali uma inspiração do outro e fala, pô, isso é muito legal, eu vou fazer, sabe, baseado nisso, transformar isso e fazer do meu jeito. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Isso só acontece quando você está com a sua mente aberta, sabe? Você está com a mente aberta para ver coisas, enxergar coisas, aí você consegue produzir. Se você tem um campo infértil, né, na sua cabeça, você não vai produzir nada, sabe? E você é responsável por colocar as coisas na sua cabeça para você poder regurgitar isso e trazer as suas criações. Fazer essa transformação. A transformação. Alessandra, boa noite, boa noite. Meu querido Will, é o seguinte, Gilson, aqui nos bastidores nós temos uma pergunta clássica, você já deve ter escutado alguns aí respondendo ela, não sei se você lembra dela, né, que é o seguinte, você tem alguma história inusitada, alguma coisa aí que aconteceu, não precisa falar nomes nem nada, mas algo que você fala assim, meu Deus, como é que é isso dentro da literatura, dentro do jornalismo, enfim, alguma coisa muito bacana, muito legal que a gente pode saber? Rapaz, eu não sabia disso. Você me pegou de surpresa. Bom. Cara, de cabeça, putz, algo engraçado. Pô, eu vivi diversas coisas hilárias, cara. Diversas coisas hilárias. Tá, bom, não tem a ver com a literatura, pode ser outra coisa? Qualquer coisa, algo bom, você acha que é legal. Eu, quando era jovem, eu já fiz muita coisa, cara. E aí eu estava ali no ensino médio, eu tinha um amigo meu que gostava de trabalhar muito, sabe? Vamos procurar emprego, vamos ganhar dinheiro. Um forte abraço aí para o Jean, se ele estiver vendo a gente aí, meu querido amigo lá do ensino médio. E aí uma vez ele falou, a gente estava na casa de um amigo, ele falou, cara, o McDonald's está contratando gente lá. E você imagina, eu era um adolescente que eu tinha o cabelo na cintura, eu era roqueiro mesmo, tinha o cabelo na cintura, tinha 6 brincos na orelha,
e já usava uma barba grande, né? E aí ele chegou, vamos lá, vamos fazer lá uma entrevista, de repente a gente consegue um emprego lá de caixa, alguma coisa. Eu falei, pô, mas eu não tenho experiência com nada disso, cara. Ele, não, mas é bom, a gente vai ganhar dinheiro. Eu falei, tá, então vamos. Aí ele se arrumou todo para ir para a entrevista e eu fui do meu jeito mais largado possível. Camisa xadrez, cabelo na cintura, brinco. Não tive nenhum trabalho de prender o cabelo. E aí eu cheguei lá e fui, na hora da entrevista, o cara começou a me entrevistar e tal. Ele falou, olha, mas para trabalhar aqui você vai ter que cortar o cabelo, tirar essa barba e mudar a roupa. Vou trocar a roupa, colocar uma roupa adequada. Aí eu falei, não, meu amigo, isso eu não quero, entendeu? Aí meu amigo falou, como assim, cara? Não, eu falei, não, de jeito nenhum, meu cabelo eu não corto nem a pau, não tiro minha barba, não mudo meu jeito. Se você quiser, falei pro cara, se você quiser, você tem que me aceitar como eu sou. Eu vou trabalhar assim, desse jeito. Ele falou, não, então não cabe. Então por aí vai, cara. Foram várias situações, essa é uma delas, né? Inusitada, né? Eu era muito. É uma daquelas que as pessoas querem enquadrar você, né? Que às vezes É, eu tive isso também, queria sabe? me Pô, tem que enquadrar. enquadrar, não, tem que ser assim, bonitinho. Isso, exatamente. Aquelas Eu falei, de cinema, lá, tomar aí banho. eu falei, não, cara, não rola, não vou, entendeu? Eu queria me enquadrar mesmo. Eu falei, não. E tem outras, cara, tem outras histórias, mas da próxima vez eu conto mais, é porque eu não Não, sabia. meu Isso Deus, né? foi a primeira coisa que me veio aí. E Não, ótimo, ótimo. e por aí vai. Mas aí eu comecei muito cedo também, comecei a fazer estágio ali no ensino médio. Uma professora falou, tem um estágio no ministério. Eu falei, pô, eu quero. Aí fui. Aí lá me aceitaram com uma calça de skatista, com um brinco. Eles me aceitaram lá na época, eu achei bacana. Trabalhava na biblioteca lá e era bem legal. Tinha um chefe muito doido e foi muito bacana. Tive muitas experiências, cara. Eu fiz muita coisa, até que a minha mãezinha me colocou aí num caminho do concurso público, você tem que estudar para o concurso público e tal, bababá, e terminou que ela me convenceu que era o melhor caminho e eu agradeço, né? Porque graças a essa estabilidade eu posso hoje estar fazendo as minhas coisas de uma maneira muito mais tranquila, né? Posso me dedicar ao que eu realmente gosto, que é a literatura. Maravilha. Você fez um curso de roteiro, né? E ó, você, né, já pensou de repente em jogar esse seu livro, né, do livro dos voos, para o cinema ou para o teatro, fazer uma roteirização dele e jogar para essa linguagem? Ou Cara, não? eu acho que esse dos voos, né, ele é um livro muito acadêmico. Terminou se tornando um livro muito acadêmico, ele é de uma leitura mais de alguém que quer fazer pesquisa e tal. Agora, tenho contos que pessoas já me falaram, cara, isso aí já é um roteiro pronto para você fazer pelo menos um curta-metragem. Então, olha, se tiver alguém vendo aí, eu estou à disposição, cara, para transformar esses escritos aí em cinema, que cinema é outra arte que eu amo, né? Se quem me dera um dia ter alguém interessado, eu vou amar e vou estar junto. Eu cheguei até a fazer. Bom, tá aí uma outra história interessante. Se tiver tempo, não sei se ainda tem tempo. A gente tem mais um tempinho assim. Então tá. Eu lá na faculdade, teve uma professora que me desafiou. Eu gosto muito de ser desafiado. Isso para mim é algo, uma coisa que me movimenta. Quando alguém me desafia a fazer alguma coisa, eu não desisto. Eu vou e faço, sabe? Então isso é uma coisa que me movimenta muito. Então na faculdade teve uma professora que me desafiou. Ela, na verdade, desafiou a turma a fazer um projeto interessante do final de semestre. E aí eu peguei e coloquei na cabeça dos amigos que a gente podia fazer um vídeo, um filme, um curta-metragem. E aí na hora todo mundo, que legal, vamos fazer. Foi aquele oba-oba. E aí no final só uns 4 toparam, né? E aí foi bem interessante a ideia na época, porque eu fiz o roteiro, fiz a direção. Eu chamei um amigo meu que estava enforcado, que ele ia reprovar na matéria. Eu falei, você vai ser o ator, cara. Você vai ser o ator do meu filme. E aí a gente foi filmar lá na rodoviária do Plano Piloto. E aí foi muito legal, várias coisas rolaram, a ideia era um cara que ia para o trabalho
aquele trabalho automatizado, aquela coisa, o cara estava indo com a pasta dele, mas de repente ele ligava o dane-se, né? Eu não vou usar essa palavra, o dane-se, e falava, não vou para o trabalho hoje, não vou para o trabalho, eu vou ficar lendo meus livros dentro dos ônibus, entendeu? Eu vou ler Nietzsche, eu vou ler Schopenhauer, eu vou ler uma série de filósofos dentro do ônibus. Aí beleza, eu cheguei, vamos para a rodoviária, vamos filmar. Aí chamei um amigo que tinha uma câmera, imagina, isso foi em 99, um cara com uma câmera daquelas mesmo, assim, aquelas grandes, e fomos para a rodoviária. E chegando lá, eu fui dirigindo a galera, aí eu falei, cara, tá, beleza, a ideia foi muito legal, tô aqui com 4 pessoas, cinegrafista, o meu ator, mas espera aí, cara, eu vou ter que pegar a gente tinha na época uma fita de videocassete com diversas imagens de contracultura, era Woodstock, uma série de coisas que estavam lá, que tinha a ver também com isso, tinha a ver com comunicação, com a filosofia, tinha uma série de coisas ligadas ali, e eu falei, na época, eu não sei como é que está hoje na rodoviária, mas tinham telões ali, tinha umas telas que as pessoas ficavam esperando e ficavam assistindo, né? As telas ali. Não dava para ouvir, mas as pessoas ficavam vendo as imagens. Aí eu peguei isso aí e falei para uma amiga minha, eu falei, coloca isso, vai ali onde estão aqueles policiais e pede para colocar no aparelho de videocassete deles ali. Ela falou, não, beleza, vou lá. Aí chegou lá e tal, não deu muito certo, eu fui lá e conversei com os caras autorizaram, a gente colocou a fita lá, a fita começou a passar e eu fui dirigindo o ator e o cara da câmera. Eu falei, faz isso, faz aquilo, abre o livro e tal, bababá. Aí de repente a minha amiga ficou branca assim, ficou pálida e falou, cara, olha isso, tá todo mundo olhando pra tela. Eu falei, e daí, o que tem? Não, olha lá, cara, estão passando imagens de Woodstock, pessoas peladas, pessoas usando drogas e não sei o quê. Eu falei, putz, caramba, eu não pensei nisso. E tava todo mundo lá esperando o ônibus e o pessoal, nossa, que legal, mulheres peladas, homens pelados, Woodstock. E todo mundo, eu falei, cara, quem cuida disso é a polícia, os caras vão me prender, bicho. Os caras vão me prender. Eu falei, cara, corre lá e pede pra tirar essa fita. Aí tirou a fita e tal, e graças a Deus deu tudo certo, os caras entenderam, eu expliquei que era uma coisa de faculdade e deu tudo certo. E aí uma outra coisa interessante foi, eu não tinha conversado com nenhuma empresa de ônibus, e uma das cenas passava dentro do ônibus, que era o cara lendo Nietzsche, né? Aí eu peguei e falei, cara, e agora? Como é que eu vou fazer, né? Aí cheguei pro motorista que o cara ia sair com o ônibus. Ele ia sair com o ônibus. Eu cheguei e falei, cara, pelo amor de Deus, eu tô fazendo um vídeo, vale nota pra faculdade e tal. Você deixa o meu ator entrar aí pra gente fazer uma filmagem e tal. Aí o motorista olhou pra mim e falou, ó, se você convencer essa série de passageiros que tá aí dentro do ônibus lotado, se você convencer eles, eu deixo vocês fazerem. Aí fui eu lá na catraca, pedir para as pessoas, explicar para as pessoas. E aí o pessoal, vai demorar muito? Falei, não, é rapidinho e tal. Eu consegui convencer a galera, a gente entrou, filmou. Foi muito legal, cara. Foi muito bacana. O nome do filme era Código de Barras. Foi bem legal. E aí depois eu colocava a minha narração desses escritores, filósofos, entendeu? Eu era tipo o pensamento do nosso ator. Foi muito legal. Pena que, com o tempo, a fita era fita de videocassete, eu não fiz uma cópia, ela terminou perdendo a parte do áudio dela. Então, fiquei muito chateado com isso. Mas aí foi bem legal, porque as pessoas que participaram, depois a gente foi chamado pela universidade, num daqueles eventos de comunicação que vinham pessoas de outros lugares, de outras universidades, para apresentar o filme. Aí eu apresentei o filme, expliquei o motivo, por que Código de Barras, e foi bem bacana. Então, essa foi uma experiência muito legal. A faculdade, eu me jogava muito na época da faculdade para fazer, né? Porque eu acho que é ali que você tem que fazer mesmo, e eu era sempre entusiasta de fazer coisas diferentes ali. E por aí vai, cara. Se você quiser, eu tenho mais história aqui. Com certeza, mas infelizmente nos bastidores chegou ao seu fim. Só agradeço a você, agradeço a galera que está aí. Tenha uma ótima semana aí, rapaziada. Obrigado mesmo por ter aceito o convite, meu querido. Realmente é uma das pessoas que eu gostaria muito de entrevistar aqui em Brasília.
né? Não só você, vários aí, tem muita coisa boa para trazer para a gente, mas você estava já na minha lista, que não é negra, na minha lista muito bacana. Pô, cara, muito obrigado, Mauro, muito obrigado mesmo. Eu sempre acompanhava ali nos bastidores e você sempre trouxe pessoas muito legais, né? Seus convidados muito legais. Você está de parabéns pelo seu trabalho, pelas lives que você faz com tanta competência. Muito obrigado mesmo. Até uma próxima oportunidade. Espero que você me chame mais vezes aí. Com certeza, não, você teremos novidades aí, não se preocupa não, beleza? Beleza, Galera, querido, obrigado maravilha. a todos aí nos bastidores. Se despede, mas domingo que vem nós temos mais e mais. E fiquem ligados também na rádio Imaginário FM. Essa rádio também vai trazer muita coisa legal. Quem, de repente, estiver interessado, baixa o aplicativo também, porque já facilita que quando a gente começar, você só aperta o play e vai embora, beleza? Obrigadão, querido. Boa noite a Valeu, todos. querido. Obrigado aí, rapaziada. Tchau, Forte tchau. abraço, sucesso. Tchau, tchau. Abraço.